Olá, meu nome é Alexandre Gentil, do Movimento Juntos, e em parceria com o Instituto Paulo Kobayashi, estamos trazendo uma série de cursos para você. O Movimento Juntos foi criado durante a pandemia, para gerar emprego e renda para diversas pessoas que estavam ficando desempregadas. Então era uma série de cursos de capacitação profissional online. E agora, em parceria com o IPK, estamos fazendo cursos presenciais também. Aproveite, boa sorte. Meu nome é Caio, mais conhecido por Carol. Eu sou formado em marketing, música e cinema. Me formei em cinema aqui na Digital House, criação de conteúdo e marketing. Então, o marketing e o vídeo hoje, que é o conteúdo que a gente está falando aqui, eu vou falar muito do cinema, mas nós vamos reproduzir isso nos smartphones, porque hoje 90% dos filmes que a gente vê de comerciais, do meio publicitário principalmente, ele vem de um smartphone. Na verdade, esse primeiro módulo que eu vou falar hoje, ele consiste primeiro em entender o que é o cinema. Não dá para a gente falar sobre gravação, edição, sem antes falar de cinema, porque começou assim tudo isso que a gente conhece hoje, né? Hoje só se fala de trabalho profissional pensando no conceito do cinema, certo? Então é assim, mais ou menos. Alguém sabe como começou e como começou o cinema aqui? Não. Na França, né? Na França, em 1895. São dois irmãos chamados Irmãos Lumière. Esses irmãos, eles criavam, um deles era inventor de fato, o outro era um empresário. Esse irmão Lumière inventou uma máquina chamada cinematógrafo. É daí que vem o nome cinema, certo? Era o quê? Era basicamente uma máquina, eles não falam que era uma câmera ainda, mas era uma máquina que projetava imagens em frames. A gente vai falar de frames um pouquinho mais para frente, para vocês entenderem por que eu estou falando isso agora. Os frames são várias fotos tiradas, várias pausas de fotos tiradas de quadro a quadro, e ele montou essa máquina para fazer esse movimento. São, na verdade, cerca de 30 quadros por segundo. Então, cada segundo são 30 fotos, cada foto com um movimento diferente. Essa é a máquina que ele criou. Só que antes disso, o cinema já havia sido construído de uma forma dessa forma de quadros. Um cara chamado, lá na França também, chamado Etienne, um pouquinho antes, ele descobriu, ele mexia com animais e tal, ele queria ver a fisiologia dos animais, e a partir daí ele começou a fazer esse frame desses animais, e também criou uma máquina, mas não era ainda fluida como era dos irmãos Lumière depois, mas que colocava quadro a quadro com o movimento dos animais, para saber como eles se comportavam diante do mecanismo de evolução do movimento, certo? E aí essa máquina surgiu como referência para os irmãos Lumière criar essa parte de frames, que aí o fluido ficou um pouco melhor, ficou mais fluido o movimento. Imagina que, eu acho que os desenhos também dos anos 30 começavam assim, os cartoons, né? Eram vários desenhos estáticos, e começaram várias fotos deles, cada um num movimento diferente. Por exemplo, uma foto, como essa garrafa aqui, a próxima eu coloco ela para cá, a próxima aqui, assim sucessivamente. Quando colocamos em mais ou menos 30 quadros por segundo, é como se a garrafa estivesse andando por aqui, em cima da mesa, certo? Eu estou explicando isso agora, porque nós vamos precisar dessa explicação lá na frente, então não esqueçam dessa explicação neste momento, ok? Então, esses irmãos Lumière começaram, ele criou essa máquina que projetava imagens em movimento. E ainda em 1895, o outro irmão do Lumière, que era empresário, colocou todo mundo numa sala escura, acho que um pouco menor que essa, eram 34 pessoas,
cobrou cerca de €1, era um franco suíço na época, para poder entrar e conseguir rodar um filme. E na verdade os filmes, como eles eram em quadros, eles duravam no máximo 1 minuto. Então, a gente está acostumado com um filme de 3 horas, agora 12 e pouco. Então, eram várias ceninhas de 1 minuto, que no final da apresentação davam 20 minutos, que era o máximo que eles conseguiam na época, certo? Então, ele fez isso e em 1895 foi o primeiro sessão comercial de cinema da história, então foi feito na França, certo? E é em cima desses frames que a gente está falando. Por que eu falo frames? Porque frame é um quadro a quadro que a gente vai colocando imagens paradas que formam um movimento. O cinema que a gente faz hoje, eu vou falar um pouco vou frisar a parte do cinema, porque nós vamos precisar disso mais para frente. Todo material profissional que a gente tem hoje é feito baseado nos conceitos do cinema, né? Então existem vários planos e a gente vai entrar dessa primeira exibição da história. Começou não sei se você já ouviu falar do Thomas Edison, o inventor da lâmpada, certo? Existem ressalvas aí que não foi ele, que foi o Nikola Tesla, mas beleza, vamos falar que foi ele mesmo. Então ele criou uma empresa junto com esses irmãos e começou a popularizar o cinema, certo? Popularizar o cinema como negócio. Só neste mesmo ano de 1896, que foi o ano seguinte, eles reuniram mais de 200.000 pessoas em uma sala de cinema que tinha em Paris. Então eu via que era um negócio muito lucrativo e que, na época, o principal entretenimento era o teatro, a música e o teatro, principalmente o teatro. Sendo que o próprio cinema começou a dar mais lucro do que o teatro na época. E os atores foram migrando aos poucos para o cinema. A fotografia é algo muito importante, porque a fotografia é o plano que você usa para a filmagem. Toda filmagem exige uma boa fotografia. Você vai fazer uma foto de aniversário, um vídeo de aniversário, qualquer vídeo, a fotografia é o indispensável. Entender como funcionam os planos, certo? Todos os planos são indispensáveis para a gente poder fazer um bom vídeo, né? Então, assim, sem uma boa captação de imagem, não existe vídeo. Depois eu vou falar também sobre a edição, né? Mas agora só vamos falar, assim, dos frames e da captação. Toda fotografia para vídeo, ela é indispensável de uma forma onde você não pode, como eu posso dizer, onde você não pode sair dos padrões, dos planos que o cinema exige. Senão fica, que a gente costuma falar, uma filmagem amadora, né? Se vocês quiserem trabalhar com isso, existem várias e várias regrinhas que eu vou falar aqui hoje, mas muitas regrinhas que a gente precisa obedecer e que é um conceito que vem lá de trás do cinema. É por isso que eu estou frisando muito o cinema para edição, gravação e filmagem, né? Por causa disso que nós vamos frisar muito as questões do cinema, né? Tem um brasileiro muito bom, um filmmaker brasileiro muito conhecido, que ele trabalha exclusivamente para Gucci utilizando um iPhone 13. Então, todos os comerciais da Gucci foi feito com um iPhone, e tem até um comercial muito importante, na verdade foi uma jogada publicitária que a própria Apple fez, e fez um filme, um curta, só com os moldes, só usando o iPhone e usando os moldes do cinema. Então, por isso que as pessoas falam que parece que é um filme, parece que é algo muito profissional, é porque ele está vendo que aquilo é muito cinematográfico. Quanto mais cinematográfico a gente pensa, mais profissional parece o conteúdo. Entende? Todos os conteúdos hoje das redes sociais, todos os conteúdos que a gente gera em rede social o dia inteiro, o tempo todo,
eles são feitos de formas diversas, de mais amadores possível a mais profissionais possível. Mas se você vê os conteúdos que mais engajam, que mais retém o público, porque na rede social a retenção é o importante, né? Quanto mais tempo a plataforma entende, quanto mais tempo você ficar nela, mais ela vai ganhar dinheiro e você vai te entregar seus conteúdos. Então é assim que o algoritmo, por exemplo, do Instagram, TikTok, entre outros, funciona. E as marcas pensam nisso também. Então, quanto mais profissional for o conteúdo, mais a rede social vai entregar para o cliente. Quase 90% de todas as marcas hoje investem exclusivamente em rede social, internet e influenciadores. Há um tempo atrás, acho que no máximo 10 anos, nós não víamos com tanta frequência influenciadores digitais na televisão, por exemplo. Porque se inverteu, né? Antigamente a televisão era o ponto-chefe e tinha um padrão de televisão. Por que eu estou falando da televisão? Porque a televisão ela não tem os conceitos do cinema. E eu vou explicar isso de novo depois. A televisão ela não tem os conceitos do cinema. E a internet começou a pegar isso. Então a internet, além da velocidade de todos os conceitos que a gente já conhece, da facilidade, da velocidade, ela também tem uma qualidade muito boa. Por exemplo, nós temos filmes que estão rodando agora em 8K, né? Só que nós não temos aqui televisões com facilidade em 8K, então quer dizer. Mas a internet, por exemplo, o YouTube, há já quase 10 anos atrás, já tinha a função 4K e a gente nem tinha televisores para isso. Então assim, a internet sempre está um pouquinho na frente e a cada dia está dando mais passos. Então quanto mais qualidade cinematográfica tivermos, para quem trabalha com conteúdo de rede, que é um trabalho hoje mais comum e mais bem pago, um dos mais bem pagos que existe, é gerador de conteúdo, é o filmmaker, é o cara que faz conteúdo para a internet, exclusivamente para a internet. Por que o youtuber exatamente, ou o influenciador não trabalha para a televisão? Porque a televisão deixou de ser o carro-chefe, onde mora o lado financeiro. Então, agora, onde mora o lado financeiro é na internet, e aqui a gente precisa de qualidade, porque a concorrência também se tornou maior. Quanto mais conhecimento de áudio, vídeo e cinema, propriamente dito, melhor, mais resultados. Nada feito no cinema foi por acaso. Todo filme que a gente faz, inclusive nos smartphones, existem aplicativos que fazem para a gente controlar a nossa câmera por completo. Depois eu passo os nomes, que tem vários, mas nós vamos falar agora voltar a falar de frames, porque no cinema são 24 quadros por segundo que são filmados, certo? Como funcionam os quadros? Vou explicar mais ou menos assim, vamos ver se vocês conseguem captar aqui, porque eu não trouxe nada para a gente visualizar. São 24 quadros. O que eles fazem com a lente? A abertura da lente, das câmeras, né, ela tenta simular o olho humano. Então, por exemplo, que a gente, quando vê alguém correndo, a gente vê um vulto. E isso é normal. E a gente vê uma pessoa muito rápida correr, a gente vê que passou um vulto na nossa frente. E isso é normal, porque é o nosso dia a dia a gente enxerga normalmente. Sim. Certo? Uhum. Então, o que acontece? Quando os 24 quadros simulam exatamente o que a gente enxerga normalmente. 30 quadros por segundo, a gente ainda vê um borrão. Por exemplo, quando você faz um movimento muito rápido com o braço, você ainda vê sua mão, mas você vê um borrão assim, que é a nossa visão natural. Esse é o 24 quadros por segundo, que é usado como padrão no cinema. É padrão. Todo filme, pode ser qualquer um que vocês falarem aí, 24 quadros por segundo. Quando a gente for fazer algum conteúdo para a internet, lembre-se que 24 quadros por segundo é o mais profissional possível. E 60 não se usa nunca.
Teve um filme que fizeram recentemente, que é o Hobbit, alguém já viu? É um filme que é uma sequência do Senhor dos Anéis. Esse filme foi feito em 48 FPS por segundo, porque o diretor pensou em fazer algo diferente o filme inteiro. Esse filme flopou, porque vocês nem conhecem, tá vendo? Vocês nem conhecem. Então, quer dizer, o filme não deu certo em função que a academia não gostou da ideia e a gente olha estranho pro filme. Todo mundo aqui sabe, quando vocês vão assistir alguma coisa, vocês olham assim, vocês sabem que tá amador, mesmo sem saber das técnicas, mas vocês sabem que tá meio amador, ou vocês sabem que o negócio está muito bom. Qual que é a diferença disso? Qual que é? É exatamente isso. Primeiro começa com os FPS, é a primeira coisa que a gente configura no celular para a gente fazer. Estou falando só de celular aqui, mas as câmeras tem que configurar também. Mas hoje eu vou frisar nos smartphones, porque eu ouvi isso há 5 anos atrás de um amigo meu, que hoje trabalha na Netflix, o André, e ele falou, Caio, não vão durar muito as câmeras para as redes sociais e tal, não vão durar muito, porque na verdade as câmeras elas vão ficar obsoletas não de uma forma que consumir todas, mas a velocidade com que o smartphone faz a mesma coisa que uma câmera profissional hoje, um smartphone de ponta, é surreal. Então as coisas vão, eu vou falar aqui mais frisando nos smartphones, beleza? Essas câmeras são uma outra ideia, tem que falar de ISO, de outras situações, mas hoje eu vou frisar nos smartphones, tá? O principal smartphone hoje para cinema, para filme, é o iPhone, não tem jeito. Quem trabalha com imagem sabe, não tem jeito. E ele tem as configurações que eu estou falando aqui sobre os FPS, né? Quanto mais você baixar o FPS, ok. Tem uma outra configuração que é tão importante quanto o FPS, certo? Que você tem que deixar 1.48, eu vou até afirmar, porque eu não uso muito, tá? É o Shutter Speed. O Shutter Speed é uma... Alguém já ouviu falar desse termo? Shutter Speed? Alguém já ouviu falar? Não? É um programa? Oi? É o quê? É um programa? Não, o Shutter Speed, ele é uma máquina que vem dentro tanto do smartphone quanto das câmeras, que nos smartphones isso é de forma automática, mas a gente pode mexer nisso. Que é o quê? É a abertura, é o tempo que a lente fica aberta para a luz, é o tempo. Por exemplo, quanto maior a abertura do shutter speed, quanto maior a abertura, a luz entra e a imagem fica pior. Ponto assim. Aí tem gente que não sabe porque as fotos estão ruins, tem um celular ótimo e não sabe porque as fotos estão ficando ruins, porque os vídeos estão ficando ruins. Geralmente pode ser essa configuração do shutter speed que dá para procurar dentro por exemplo, do iPhone X. Então, é abertura de luz. Sabe quando você vê aquelas fotos que estão borradas, por exemplo? Às vezes é proposital isso. Um carro passa uma velocidade, você tira uma foto, fica só o rastro do carro na foto. Isso é um shutter speed que está muito alto. E isso causou esse borrão. A luz demorou muito tempo dentro da lente. Quanto menor o shutter, maior a definição da imagem. Isso serve para fotos e vídeos. Tá? Isso dá para você mudar a configuração do celular? Dá, perfeito. Dá para mudar tranquilo. Tem até aplicativos, depois eu falo o nome direitinho, que você consegue ter total controle dessa configuração do shutter, tá? Então no cinema a gente usa o shutter de 1 para 48. Então 24 quadros por segundo, 1 para 48 no shutter. Isso dá uma sensação de cinema já. Só de você colocar isso já dá uma sensação de profissional. Claro que tem vários outros fatores que vão indicar que é um vídeo profissional, mas essa é a base, é o primeiro. Eu vou fazer um vídeo profissional. Ok. O
tem, estou fazendo propaganda, não ganho nada do iPhone. Mas o bom do iPhone é que ele tem essas funções pré-estipuladas já. Tem uma empresa de vídeo, que na verdade eu sou músico, comecei com música lá atrás, né? E tem um grupo de rap chamado Expressão Ativa, e por causa dessa questão de eu tentar fazer os vídeos com outras pessoas e gastar muito com vídeos, eu fui estudar para eu fazer os meus, certo? E foi exatamente assim que eu fui estudar cinema. Então a base de tudo é o cinema, tá? Eu vou frisar isso sempre. O iPhone, por exemplo, tem essas configurações todas, que ele já vem, a partir do 13, já vem mais ou menos, existe lá um modo cinema, que já tem o shutter no jeito certo e já tem os quadros no jeito certo. Então, tipo, meio que já vem mais ou menos ali dentro do que é o aceitável para sair uma coisa bem profissional. Mas as que estão abaixo do 13 tem uma coisa que dá para mudar. Sim, abaixo do 13 você consegue baixar e mexer nessas configurações. Eu fazia muito vídeo com o 11. Eu tinha um 11 antes, eu fazia muitos vídeos profissionais e ninguém nem sabia que era um smartphone. Até hoje o pessoal pensa assim, fala, pô, esses vídeos que você faz e tal, que câmera que você usa, os caras acham por quê? Nós, seres humanos, somos muito visuais, né? Quando assim, a gente vê alguém entrando com uma câmera desse tamanho aqui, a gente não vai dar importância para a pessoa falar, é uma câmerazinha. Se o cara entrar com um negócio desse tamanho, nossa, hoje vai sair aqui um filme que vai ser os Vingadores, vai ser um filme fera. Então, quer dizer, a gente é muito visual, mas hoje não tem mais isso, esquece. Porque tudo que a gente faz no smartphone tem a mesma qualidade de uma câmera profissional hoje. E eu vendi minha câmera profissional para comprar um iPhone melhor, para poder trabalhar mais tempo, mais rápido, com mais qualidade. Então, só ganhos. Então, por isso que eu acho que as câmeras, com o tempo, vão ficando obsoletas. Então, eu acho que daqui a pouco, porque você já edita no próprio, não precisa subir em outro lugar, já edita no próprio smartphone, já só. Tem um videoclipe da Lady Gaga, alguém vai falar? Ela fez para o iPhone XR, porque ela foi patrocinada pela Apple. Depois eu podia até, vocês podem procurar depois. Clipe da Lady Gaga feito com um iPhone XR. Oi? De novo, o nome dele. Stupid. É esse mesmo, Stupid. Depois fala com o nosso amigo ali, ele vai saber. Eu não lembro, daqui a pouco eu já esqueço de novo. Esse vídeo que ela fez do XR foi se eu não me engano, foi um patrocínio que a Apple fez para ela, para uma parceria, na verdade. Foi uma parceria que a Apple fez com ela, para ela divulgar os vídeos, para ela divulgar um novo sistema de vídeos e filmes da Apple. Então, a partir, eu acho que do XR, eles começaram a investir pesado em câmera, para vídeo, principalmente para vídeo. Eu acho que outros smartphones para foto são melhores, acredito eu. Existem outros melhores, mas para vídeo eu acredito que, por enquanto, ainda não saiu nada melhor. Mas o mesmo XR já foi feito com a intenção já para filmar profissionalmente. O que o XR não tem? Por exemplo, os smartphones mais antigos. Eles não têm a questão de profundidade que as câmeras têm. Então, esse sistema já é automático nos iPhones novos. Então você não precisa ficar se matando mais pensando em isso, sim. Tá, mas para vídeos normalmente assim, a gente consegue configurar na câmera mesmo, só para vídeos normais é o mais interessante deixar no 4K do iPhone com um FPS 30. Isso. Assim, ó, o 30 é o que eu estou falando. É ok fazer e está tudo bem. Os 4K é uma qualidade de pixel, 4K é a qualidade de pixel, e quadros são aquelas fotinhas que eu falei no início, né? Então, você diminuir para 24 quadros, por exemplo, vai ficar mais natural, fica mais como a gente enxerga aquilo. E parece mais cinematográfico por causa disso. Então, assim, vai muito da intenção. Por exemplo, minha mãe pega meu telefone, os vídeos saem ruim. Por quê? Porque elas vão lá, ela não configura nada e sai filmando, como se fosse aniversário e tal. E tudo bem, não tem problema. Eu já vou falar dos planos também, porque isso muda muito.
Mas se você reduzir, ele vai ficar com mais fluidez. Parece que a pessoa está mais fluida, está tudo acontecendo assim, parece mais um filme de cinema do que uma filmagem de aniversário que a gente está acostumado. Entendeu? Tem essa, muda um pouquinho, mas filmar 30 está tranquilo, mas fica um pouco, por exemplo, tem gente que gosta de filmar em 60, vou aumentar para aumentar a qualidade. 60 FPS serve para câmera lenta. Bom, 60 FPS e 120 FPS não se filma como padrão. É para filmar de câmera lenta. Numa câmera normal, a gente sobe o FPS para depois reduzir na pós-produção, para deixar pela metade ou 20% ou menos, para suar uma câmera lenta fluida. Vocês já viram uma câmera lenta e assistiram e ficaram incomodados com uma câmera lenta, por exemplo, que é meio quadriculado, a pessoa está assim, ó. A gente fica incomodado com isso, na verdade. Tem videoclipe assim por ele. Isso é o quê? Ele gravou num FPS baixo e depois chegou lá e tentou reduzir ainda mais, aí fica quadrado como se fosse foto. Aí você consegue enxergar as fotos, como se fossem vários frames pausando. Isso aí é um erro gravíssimo que vários caras fazem e é básico. Assim. Você tem que gravar, por exemplo, vou falar do iPhone de novo. O iPhone tem já pré-estipulado 120 FPS para câmera lenta 240 quadros por segundo. Quer dizer, é muito. Você vai ver uma gota caindo assim lentamente e fluidão ao mesmo tempo. Vai suar como se estivesse fluido, a pessoa está andando lentamente mesmo, não está andando pausando. Entendeu? Então quanto maior o quadro, você pode reduzir para fazer uma câmera lenta bem legal. Vai ficar bem fluido. Tem filmes que a gente assiste de, sei lá, os principais filmes aí, as câmeras lentas são 120 FPS por segundo. Bom, 60 também fica bem legal se você colocar 120 quadros. Quadros são 120 quadros por segundo. São 120 pausas em um segundo. Então, já sabe que tudo é em cima de frames e de quadros no vídeo. Se você começar a pensar assim, você vai começar a falar, olha, aqui funciona, isso não funciona, vai ter uma ideia de como são os padrões do cinema, e aí os padrões do cinema fazem seu produto ou seu vídeo ficar muito mais da hora, muito mais legal. Fica assim, nossa, o que é isso? Nossa. Então, assim, depois eu vou passar alguns trabalhos meus também para vocês verem, que eu faço tudo em cima dessas coisas que eu estou passando para vocês aqui. Eu vou falar sobre outra coisa, sobre cor. Já vou entrar nessa coloração. Eu vou entrar aqui numa situação que eu já vou entrar aqui primeiro nos quadros, tá? Tudo que funciona é assim. Principalmente é a captação. Captação é o quê? É aquilo que você faz de imagem. Captação é aquilo que você faz de imagem. Você não captou bem, esquece. A regra é essa. Não captou uma imagem boa, refaz. Não dá para arrumar uma imagem. Arrumar ou recapitular, fazer alguma coisa no sentido, esquece. Não dá. Então o que eu faço? Qual que é os segredos da captação boa? Vamos entrar em vários da ação. Qual que é o lance da captação? Uma captação boa, a gente consegue fazer vários vídeos profissionais, mas tudo depende do primeiro passo. O primeiro passo é a configuração, que eu falei até agora, tudo certo. Segundo passo é você entender sobre luz para captar, certo? Mas tudo bem. Quando a gente vai pegar uma imagem, a gente precisa muito bem da captação. Captação requer três coisas: iluminação, configuração da câmera, que eu já falei, a iluminação, que é muito importante. Sem a iluminação adequada, não tem uma boa captação, certo? Vou te dar um exemplo simples: a luz do dia. Para quem tem smartphone que não é tão bom para vídeo, a luz do dia é a melhor luz para filmada de todas. A luz do dia, mas não a luz do meio-dia, sempre ou entre 8 e 10 e depois das 3 da tarde, porque o sol não está tão forte
mesmo nos dias nublados, ele também fica meio pastel. Assim. Não é um sol bom. Então, luz do dia, entre 8 e 10, até de manhã também, quem gosta de pegar penumbras, assim, que chama nascer do sol. Esse sol é lindo, maravilhoso e elegante. Agora, sol no meio-dia, entre 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 da tarde, esquece, é muito sol e a abertura da lente não aguenta. Ok? A luz do dia é a melhor luz, mas se você precisar de luz artificial, a luz artificial tem vários macetes e segredinhos que a gente vai, por exemplo, no meu caso, eu estudei, mas eu só consegui pegar de fato fazendo. São coisas assim, você não pode deixar a pessoa muito clara, mais ou menos o seguinte: você não pode deixar a pessoa mais branca do que ela é, nem mais preta do que ela é. Tentar manter a cor natural, e a luz para manter a cor natural, e não para iluminar demais e nem deixar escuro demais. Certo? A iluminação é isso, porque o pós-produção que você vai trabalhar. Certo? Então a captação da luz é deixar o mais homogêneo possível. Então vamos para planos, tá? Porque isso aqui é o mais legal que eu acho. É o mais legal que eu acho. Eu acho que eu comecei a estudar cinema por causa dessa parte aqui, que são os planos. O que são os planos? O que é um plano? Alguém sabe? Um plano. Se eu falar assim, olha gente, pega esse plano aqui para mim, o que vocês vão fazer? Vocês vão filmar um plano. Quando eu ligo a câmera dentro de um enquadramento e quando eu desligo ela, eu faço toda a ação. Quando eu desligo ela, isso formou um plano. Beleza? Eu enquadrei, liguei a câmera, fiz toda a ação. Por exemplo, vamos supor que seja um filme, a pessoa vai correr, eu peguei um plano, desliguei a câmera, isso configura um plano. Então, desde quando eu ligo a máquina no enquadramento, até eu desligar a máquina nesse enquadramento, ele configura um plano, certo? Beleza? Fechou? É um plano. Dentro desse plano, esse plano tem vários planos, e isso vai de acordo com várias questões do roteiro, do que você quer, enfim. Mas é a parte mais legal que eu acho. O que é um plano aqui nesse caso? Ó, existem vários planos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Ó. Vocês já viram aquele filme que sempre roda, sempre quando vai de uma cena para outra e ele precisa falar que o filme precisa dizer que a pessoa está em outro lugar, sempre existe um plano que mostra como uma catedral, ou uma cidade, ou alguma coisa, uma casa. Vocês já viram isso? É que eu não tenho como exemplificar aqui, né? Mas tipo, toda mudança de cena. Fazendo transição entre você e outro. Isso, essas cenas, esses planos, vou te dizer aqui, ó, esses planos são tão importantes assim, ó, existe plano de angulação, plano de alto padrão, plano de unidade, mas esse plano, ele é o primeiro plano, é o plano onde você ambienta a pessoa dentro de um local que vai acontecer alguma coisa. Vamos supor aqui. Nós estivéssemos fazendo um filme aqui, todo mundo entrando, assinando tudo e tal, como que eu ia ambientar como eu ia ambientar esse filme para pessoas que não conhecem aqui? Eu ia pegar um plano, um grande plano, que eles chamam de plano largo, da igreja lá de fora, e depois mostrar vocês aqui. Isso chama-se plano sequência. Então, sem eu escrever isso ou precisar falar, as pessoas já vêm entender, eles estão na igreja e vai acontecer alguma coisa. Vocês entenderam qual que é? Esses planos, então, cada plano que eu faço, liguei a câmera e fiz, ele configura como um plano. Então, quando eu fizesse vocês aqui, fazendo ali a ficha e tal, é o segundo plano. E quando uma câmera estivesse me filmando aqui,
era um terceiro plano, certo? Então aí são 3 planos que dava para entender o que está acontecendo sem precisar falar, escrever, nada. Isso é um conceito de cinema. Então saber os planos que você vai fazer no cinema é importante para a captação. Então, por exemplo, eu preciso pegar um plano de a pessoa está muito nervosa, está muito ansiosa. Eu quero pegar esse plano, detalhe desse olhar da pessoa e tal. Então isso tem que estar utilizado, não posso pegar por pegar. Nada é feito assim do nada. Então a gente precisa ter essas sequências todas, certo? Beleza? Até aí vocês entenderem. Existe ali o plano. Qual que é esse aqui? Tá. Ó. Tem um plano de unidade. O plano de unidade também é de ambientação. Mas às vezes o plano de unidade não está relacionado diretamente, não está relacionado com roteiro, com nada. São conhecidos como inserts. Alguém já ouviu falar disso? Insert significa, são imagens que remetem a um lugar, mas que não necessariamente contam a história que a gente precisa contar. Entende? Por exemplo, se eu for falar aqui, vamos usar o nosso ambiente aqui para ilustrar. Nós viemos para cá, estamos aqui nesse workshop bacana, e a gente quer contar a história de que eu estou aqui, e nós já contamos a história. Fizemos um plano lá de fora, fizemos um plano de vocês aqui, e eu estou com um plano, e aí fizemos um plano de eu aqui contando as minhas experiências, ok. Insert é aquilo que remete ao lugar, mas não necessariamente conta a história. Então, eu só quero dizer que estamos aqui mesmo, mas não é algo tão necessário. Então, por exemplo, eu podia filmar a câmera. Essa câmera, por exemplo, podia filmar esse tripé aqui, colocar no meio dessa ideia que a gente teve. Ela é um insert. Vai mudar a nossa história? Não vai. Só vai dizer que tinha alguém filmando também. Então, é algo que não muda o roteiro, mas ali conta uma historinha de que, olha, tem uma coisa ali, e tudo bem. Tem muitos filmes que são assim também, fazem exatamente isso. Tem os planos, o plano americano. Alguém já ouviu falar do plano americano? O plano americano é assim. Ele pega geralmente daqui para cá, até aqui. Já ouviu falar? Você conhece, né? Plano americano. O plano americano, ele basicamente foi conhecido por causa dos filmes de faroeste. Alguém já assistiu um filme de faroeste aqui, lógico? Eu acho. Eu já tiozão, né? Não, pelo menos as paródias o pessoal viu, paródias e tem bastante referência. Sim, então, por exemplo, nesses filmes, ele precisava mostrar o rosto e o coach aqui, né, onde ficavam as armas, né? Então ele precisava mostrar os dois, então por isso que esse plano até então não existia. Então o cinema de faroeste criou um plano chamado plano americano que a gente usa para as novelas principalmente. Hoje em dia muita novela usa esse tipo de plano. Voltando às novelas também, os frames, você está falando de 30 frames. 30 frames é utilizado muito para novela, jornal e minissérie, assim, tipo, mais de televisão. Não é muito cinematográfico. E aí eles começaram a usar o plano americano, esse plano, muito porque dava uma visão de que da sensação do ator aqui, da expressão, e ao mesmo tempo a expressão corporal, porque geralmente muitos atores brasileiros eles vieram do teatro e precisam mostrar mais do que só o rosto e tal. E é mais ou menos por aí. Existe outro plano, e todos esses planos são planos de enquadramento, tá? O plano geral é como se eu fizesse um plano aqui todo mundo junto. Só que nesse plano geral é um plano que eu conto a história sem precisar escrever também em um plano. Vou dar um exemplo simples. Alguém já viu, tem um filme que está na minha cabeça, é o Vingadores Ultimato. Alguém já assistiu?
Assistiu? Tem uma cena que tá todos os Vingadores, todos os vilões lá, e só o Capitão América sobrou. Você lembra dessa? E eles fizeram um plano geral, grande geral, chama. E nesse plano mostrou o quê? Que está todo mundo aqui contra um, quer dizer, ali mostra várias coisas, que está crítico a situação dos Vingadores, ali está uma derrota iminente, e que tudo ali que vai acontecer vai ser a favor dos vilões. Então, em um plano, ele falou tudo com toda essa história em uma só. Pode falar. Tipo aquela quando tira a foto, tem aquela função panorama? É tipo isso. Só que você é feito propositalmente. É feito para a gente precisa contar essa parte da história nesse plano. Nesse plano a gente precisa contar essa história. Então, naquele take, naquele frame, a gente entendeu tudo que, por exemplo, estava acontecendo no filme naquele momento. Que estava crítico, que estava tudo aqui, só em um plano. Então os planos são muito importantes, até para a gente filmar com o celular. O que diferencia geralmente filmar normalmente e filmar com conceitos básicos de cinema? É exatamente isso. Você consegue contar uma história, todos os comerciais de televisão, e você consegue contar uma história através de imagens. O cinema começou, ele nem tinha áudio. Na verdade, a essência do cinema é mostrar situações com a imagem, a essência dele. Então, que o áudio foi inserido depois, mas muito engraçado que as pessoas iam no cinema, ali ficava a tela, e atrás da tela tinha uma banda, ao vivo, que fazia todo, e tinha ali um roteiro musical que acompanhava todo o processo do filme, porque áudio de fato não tinha. Então a essência do cinema é mostrar a história através da imagem, certo? E então os planos, toda vez que a gente filma em planos, a gente está colocando um conceito da nossa ideia. Esse é o plano inteiro. O plano inteiro ele é o quê? Ele é um plano sempre de corpo inteiro, mas quando ele tem mais de uma pessoa, ele é um plano conjunto. Tá? Esse aqui é o Poder Chefão. Esse aqui é uma fotografia típica. Qual é a ideia dessa fotografia? Esse aí é aquele plano geral. Por quê? Mostra uma pessoa isolada no deserto. A gente não precisa ler que, a gente não precisa falar que essa pessoa está isolada num lugar muito sozinha. E depois nós vamos falar de coloração, para vocês entenderem que essa cor que aí está é proposital. Todas as cores que vocês veem no vídeo de coloração, elas têm um sentido para acontecer. Mas eu vou explicar com calma. Essa luz aqui, ó, plano geral. Plano geral, ele faz o quê? Ele mostra, esse plano geral, geralmente, no cinema, esse tipo de plano geral que é de cima, ele mostra uma ideia de imensidão. Então, todas as vezes que vocês querem dizer no vídeo de vocês, a ideia é mostrar coisas que não tem fim, linha de trem, pessoas caminhando no meio do nada, mostra a imensidão. Essa aqui, ó, olha aqui, muito legal isso aqui. Você está vendo que ele está correndo em câmera lenta ali? Ele estava correndo em câmera lenta ali, a gente falando dos 120 frames. Ele está correndo, geralmente ali ele deve estar correndo muito rápido, mas a sensação que está muito fluido é porque, de fato, o país está a 240 quadros por segundo, 24 frames. Então, lembra disso. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou falando aqui, certo? Esse plano, no geral, esse é um plano inteiro em conjunto, mas no geral, o que eu vou dizer? No cinema, como padrão, os planos, eles são na altura dos olhos. Quando a gente for filmar alguém, ou principalmente pessoas,
pessoas são filmadas na altura dos olhos da pessoa, certo? Não do seu. Então, vou mostrar alguns exemplos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mais exemplos de... altura dos olhos. Quando filmado crianças, eles abaixam para filmar. A altura dos olhos sempre. Tá vendo? Ele levantou, a câmera levanta junto. Olha a altura dos olhos das crianças. A câmera está embaixo, porque eles estão sentados, eles são pequenos. Eu vou colocar um pouquinho aqui de novo, só para vocês verem. Sempre com o padrão altura dos olhos, ok? Ele levantou, a câmera levantou junto na perspectiva dos olhos dele. Então isso é um padrão do cinema e é um padrão de vídeos profissionais que a gente vê nos principais, entendeu? Isso é uma coisa que ninguém se atenta, mas tem muita diferença. Crianças, tá vendo onde está essa câmera? Na altura dos olhos deles. O extraterrestre, tudo sempre câmera na altura dos olhos. As crianças estão todas sentadas e a câmera está na altura delas. Olha aí, mais um exemplo disso. Certo? Deu para entender até aí alguma dúvida? Olha até que o professor aparece ao lado, mas a altura do protagonista está ainda nos olhos dos protagonistas, mesmo com o professor ao lado sendo bem maior. Deu para entender bem, né? A técnica, né? Essa técnica sempre que é um padrão do cinema é manter ali a altura dos olhos. Certo? Até nos desenhos. É sempre na altura dos olhos do protagonista. Agora, vamos lá. Tem um plano muito bom, que é esse plano geralmente para mostrar grandeza. Para você mostrar que a pessoa é maior do que ela parece que é. Mas não no sentido de altura, mas sim no sentido de importância. Certo? Nem precisa a gente saber que ele figura uma posição de importância, sempre de baixo para cima, tá vendo? Essa técnica se chama contre-plongée, que é o quê? Contre-plongée é uma técnica francesa que é para você mostrar, mesmo sem precisar falar, sem precisar escrever, que essa é uma pessoa de importância, que tem um cargo de relevância dentro da cena. Por exemplo, aí ele parece um político importante, alguma coisa do jeito. Então, sempre de baixo para cima, tá vendo? Então, não é mais na altura dos olhos. E o inverso também acontece. Quando a pessoa está em uma posição de desespero, de menor, é de cima para baixo, que aí chama plongée. Ok? Vocês entenderam até aí? Até o Hitler apareceu aqui. No mesmo contre-plongée, isso é um filme na França de 1900 e bolinha, que ele está na mesma ideia do contre-plongée, que é o quê? É um cargo de relevância e a pessoa está aqui, né? A imagem de baixo para cima, quando a pessoa tem um cargo de relevância. Tá vendo? Todas as imagens de baixo para cima, olha, para mostrar grandeza. Tipo, sabe que isso aí é no exército alemão, né? Na Segunda Guerra Mundial. É um filme que saiu de fato na época. E ali no meio, ao centro, é o Hitler e mais dois generais ali. Isso mostra o quê? Grandeza, mesmo estando de cima. Por quê? Porque eles estão ali de fato isolados no meio. Isso aí mostra pra gente a importância e relevância dentro de uma multidão dessa com 3 pessoas destacadas. Quer dizer que elas são mais do que todo mundo que está ali. Vocês concordam com essa ideia? Sim. Existem umas imagens como essa, isso é um tipo de plano. Lembra que eu falei que existem vários planos? Esse é um plano chamado zenital. Zenital, que é o quê? Parece que o cara está meio suspenso ali, né? Esse é um plano que remete à desorganização da imagem. Então, mesmo quando você vai fazer alguma coisa assim, você não sabe se o cara está
está deitado ou ele está em pé encostado. Vocês têm essa noção? Isso é mesmo para confundir. É algo. E depois eu vou falar sobre as cores, tá? É muito importante as cores que a gente coloca nos nossos vídeos, que existem a psicologia das cores. Certo? Vocês acham aí o quê? Ele está deitado ou ele está encostado? Deitado. Mas quando você vê rapidamente, parece que ele está em pé encostado em alguma coisa. É esse tipo de situação. Olha lá. Para a gente filmar céu, é muito complexo, né? Filmar céu é uma coisa muito... Porque não são todas as câmeras que filmam o céu bem. É uma coisa muito porque não tem profundidade. Céu é céu. Então assim, neste caso, eles estão filmando balões. Então, para filmar um céu sem nada, tem que ter um plano que se chama contrazeital. Você vai filmar o céu no plano que o céu está muito estático, você que anda, entende? Você que anda e o céu estático. Mas como aí tem balões, dá uma profundidade mais legal. Quando tem alguma coisa no céu, é muito melhor de filmar. Esse aqui é o angular. Está vendo que já não segue nenhum padrão. Esse tipo de plano serve mesmo de uma cena que as pessoas estão totalmente desestabilizadas, estão emocionalmente agitadas, porque a intenção mesmo é desestabilizar nós como espectadores, desestabilizar mesmo. Então deixar a gente como? Falando, cara, a gente vai ficar muito apreensivo numa cena dessa, que a gente não tem chão, tá tudo meio aéreo assim, e isso é intencional, tá? Tá vendo que tá? Olha lá, é o plano holandês, que ele é meio fora do quadro, tá vendo? Esse plano é para pessoas que estão com a insanidade mexida, pessoas que, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma ideia de fazer um vídeo que, sei lá, não tenho uma ideia, mas vocês foram contratados para fazer um filme onde as pessoas são psicóticas. É esse plano holandês. Por quê? Porque esse plano holandês vai dar a menção de que a imagem está desestabilizada, não tem um plano, ela está torta. Muitos já conhecem esse filme, né? Star Wars. E aqui é um filme excelente para ilustrar uma coisa sobre as cores. Todas as cores que são postas em um filme, elas são propositais. Inclusive nos comerciais, inclusive nas nossas nas coisas que a gente vai ver, por exemplo, o McDonald's, por exemplo. Você acha que o McDonald's é amarelo e vermelho por acaso? Ele gosta das cores? Não. Tudo tem uma psicologia chamada psicologia das cores. E isso é imposta nos filmes também, para que a gente se prenda. E quando a gente está falando de internet, os vídeos que mais engajam têm esses conceitos. Por quê? Porque instintivamente a gente acaba se prendendo a filmes que tem essa premissa de usar as cores para nos pegar. Assim. Hoje em dia eu vejo, e mesmo assim eu me prendo pelos mesmos filmes, mesmo sabendo, porque é de fato psicológico. Vou te dar uma ideia aqui, antes de prosseguir, para vocês entenderem, para ilustrar bem, antes de prosseguir. Os filmes, por exemplo, as marcas usam muito, por exemplo, o McDonald's, ele tem lá o amarelo com o vermelho. Vocês sabem por quê? Sim, para chamar atenção para fome. Oi? Traz a sensação de fome. Lembrar as comidas também. Isso, mas a sensação de fome é o amarelo. Eu achei que era lá. E o vermelho deles? Não. Como ele é um fast food, fast significa é uma comida rápida, você tem fome, entra dentro, e geralmente o vermelho daquele lugar te dá inquietação, vontade de sair. Então, quer dizer, eles não querem que você fique lá dentro muito tempo. Eles querem que você tenha fome, querem que você coma lá e que saia o mais rápido possível para outro entrar e fazer o mesmo, e assim sucessivamente essa tem que ganhar o dinheiro, com o fast food, com a comida rápida. Aqui mostra o rosa.
Antigamente, hoje, né, depois dos anos 80 para cá, o rosa mostra o lado muito feminino da coisa, como tem filme da Barbie, o rosa mostra coisa muito feminino, mas também mostra tranquilidade. Muitas coisas na predominância rosa mostram que, tipo assim, aquele momento é um momento de paz, clean, geralmente o rosa e aquele azulzinho bebê, certo? Por exemplo, se vocês querem vender uma fralda Pampers, você pode ver que o comercial vai ter branco, rosa e azul claro, certo? Então, tudo isso é proposital, para a gente poder atingir o público que a gente quer. Então, mostrar que a gente está sempre em paz, o rosa é uma tendência dessa. A feminilidade, ó, tá vendo? Aqui, o lado feminino. Sempre tem rosa nos filmes. Todas as vezes que vocês verem rosa, às vezes nesses tipos de filme, é para mostrar a parte feminina dos filmes. Aqui que é muito legal. Essa mulher é uma vilã. Isso se chama contraponto. É utilizar de algo que é natural, que é da tranquilidade, mas colocando um personagem com ar sarcástico. Geralmente é para sarcasmo. É tipo algo que fica ou soa engraçado ou soa terrível, mesmo tendo esses tons mais clean. É meio mascarado. Olha a feição, tudo muito rosa, mas ela é uma vilã. Isso é legal de brincar, né? É legal de brincar com isso. Aqui, ó, vamos lá. O vermelho, como eu disse, é o vermelho sangue da violência, né? Então, todos os filmes muito violentos, eles têm essa predominância vermelha. Olha aqui, ó, um perigo iminente vai acontecer aqui, então eles põem aquilo vermelho para a gente saber, mesmo sem ler, sem escrever, que vai acontecer uma coisa ruim aí. Ó, pode ver aqui, ó, todos eles, batom, o vermelho do batom, ó, da sedução e tal, né? Esse filme aqui é muito bom. É o lado perverso da coisa. Ó, aqui a gente está vendo uma sucessão de cores, né? O ônibus é amarelo. Por que os ônibus são amarelos nos Estados Unidos? Não é por acaso. É por causa da sociabilidade. Eles entendem que aquilo é um lugar de grupo. Você entendeu? O amarelo também remete muito à esperança. Então, quando você vê um sol assim atrás e tal, é algo que remete à esperança. Então, madness. Também, ó, a irritabilidade, né? Insegurança. Em alguns aspectos, como também dinheiro. Então, o amarelo ouro, nesse caso aqui, ó, existe eu acho que eu ainda não falei, mas existe as palhetas de cores para um filme. Dentro do roteiro, quando é roteirizado um filme, e saber a intenção que quer para atingir ele, a paleta de cores é sugerida. Então, toda a paleta de cores que vocês fizerem, vocês podem fazer o teste. Faça um vídeo pensado num público e use a paleta de cores deles, do público, daquilo que você quer atingir. Vai engajar muito mais do que qualquer outro dos seus vídeos. É muito interessante, ó. Pessoa desolada, sozinha. Nos tons de azul, ó. Isso aqui é uma depressão. Sempre vai estar no azul. Se fizer sempre assim, vai dar muito bons vídeos, porque ele vai ficar com a conotação que você quer mesmo passar. Frieza. Ó, vou falar um pouco do preto, tá? O preto, ele não é somente obscuros e darks e tal. O preto, sim, relembra o vaso escuro. Mas o preto e branco, que é ele remete a muito sofisticação. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que eu faço que é de música, mas eu tenho um projeto que ele é todo em preto e branco. Porque eu quero remeter a esse tipo de galera, algo que tenha mais requinte. Então eu faço nesse clima, entendeu? Olha lá, ó.
Aqui, ó, é muito legal, porque aqui é uma paleta de cores, sempre cores vibrantes, né? O azul junto com o roxo e tudo mais, né? Isso aqui foi tudo muito pensado. Insanidade. Erotismo também, o roxo. Dinheiro. Tudo que é pro lado insano, dark, o roxo remete, entendeu? Tudo que é mais insano. Tá vendo que é uma cena simples, uma mulher contra a luz, você só consegue ver o contorno. Isso é muito legal de fazer em vídeos, muito legal. Inclusive eu tenho um vídeo assim, que eu vou mostrar na sequência. E aí, tá vendo? O roxo remete à sanidade. Esse filme aqui, essa mulher é uma vilã. Então, essa paleta de cores é muito importante, é excepcional para a gente conseguir atingir um público e colocar na cabeça deles que esse vídeo eles precisam ver. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse é um vídeo. Esse é um vídeo que eu fiz com o meu iPhone, tá? Esse é um vídeo feito com iPhone. Esse aí sou eu. Mas a fotografia, só para entender as cores, né? Para fazer de uma forma mais prática. Isso é um videoclipe. E eu usei muito fotografia, destacando o cenário. Porque ali eu fiz um plano para mostrar que o cenário é bonito. Mesmo que ele esteja desfocado, dá para sentir que é um lugar bem bonito, certo? É um plano médio. Aqui é um plano conjunto, mas é um plano de baixo para cima, para dizer que a gente ainda é importante. As pessoas entendem isso instintivamente, não é algo que a gente fala para ninguém. Então, você vê que nós estamos ali de baixo para cima. Como eu mostrei lá. Aqui, planos médios, certo? É um plano médio, só que a gente consegue mostrar um pouco do cenário. Olha aqui, ó. Olha esses... Então, foi feito com o próprio telefone, usando essas técnicas que eu estou falando, que dá para deixar algo muito cinematográfico, bonito, usando um telefone celular, certo? Porque o que muda muitas vezes é os planos e a coloração, certo? A nossa coloração está mais para o amarelo por causa do sol, claro, mas eu mantive, porque a ideia que eu quero passar é que também é a cor da riqueza, né? Eu quero ficar rico com isso aí um dia, tô brincando. E eu vou mostrar as partes, olha só que cenário. Isso tudo é ângulo, é quadro. Então, quando eu falo de um plano, eu pensei nesse plano antes de fazer ele sentar ali. Aí o cenário parece de filme. Vocês concordam ou não? Aqui, ó, outro cenário, plano médio. Usei muito plano médio para também destacar mais próximo. Certo? Então, tudo isso são com as técnicas lá que eu estava passando até agora. Não usei nenhuma câmera considerada profissional. Sendo que essa aqui me entregou esse tipo de resultado aí e me entrega, eu faço vários trabalhos assim. Certo? Eu vou te mostrar, eu acho que tem aqui, vai ter aqui o câmera lenta que eu uso no final, acho, se eu não me engano. Olha aí, ó, isso é uma câmera lenta. Ó, isso aqui, ó, é uma técnica chamada insert. Eu precisava dessa parte? Não era necessário para contar a história da coisa, ou do lance. Mas fica bonito uma fotografia diferente, mostrando que você está num lugar que ele é mais amplo do que parece. Então o insert serve para isso, para ambientar. Ó, a gente, tinha um balanço lá. Tudo bem, se não tivesse essa cena, ia continuar o filme normal. Mas eu acho que é importante você também destacar certas coisas que agregam no filme, sabe? Isso aqui é um insert. Tipo, que vocês estão vendo o balanço bem nítido, certo? Coloquei lá, coloquei uma lente, coloquei uma coisa perto do meu rosto. Eu estou enxergando eles
eu estou enxergando isso aqui, eu não estou vendo, eu sei que tem pessoas aqui, mas elas não estão focadas para mim. Isso simula exatamente isso, tá? Eu fiz essa estratégia do primeiro e segundo plano. Então, vocês estão vendo que o balanço tá muito nítido para vocês, não tá? Só que aí tem algo lá atrás que eu vou focar. Agora, ele ficou desfocado. Ficou uma pessoa lá atrás, lá, ó, no primeiro plano e o cenário no primeiro plano. Tirei o foco certo? Tirei o foco do balanço. Isso aí foi feito com o iPhone. Olha, essa cena é de filme, né? Aqui também. Essa cor aí é proposital, mais pro amarelo mesmo. Certo? Agora eu vou mostrar o que eu fiz com o iPhone 11. Essa cena aí foi com o iPhone 11. Porque o meu iPhone, nesse momento, tinha acabado a bateria e eu estava carregando. E eu queria aproveitar aquele momento do sol, para não perder a luz. Lembra que eu falei que a luz é o mais importante da captação? Nesse momento do sol, eu não queria perder esse sol. Então, tinha um iPhone 11 do meu lado ali com um amigo. Eu falei, amigo, preciso pegar essa imagem, e foi essa aí. Vai aparecer outras vezes aquela imagem lá. Essa aqui, iPhone 11, tá, gente? Isso aqui é a câmera lenta. Isso aqui é tudo... O sol já estava... Vocês conseguem enxergar que a luz está diferente? Essa luz aí já é o sol, já minha bateria já está indo embora. Essa última aí foi com o iPhone 11. Certo? Então, esse é um dos trabalhos que eu faço, que eu fiz, e com toda essa visão do cinema que a gente tem, que eu estou passando para vocês aqui, para sair com resultados assim, mesmo com um telefone. Esse vídeo também foi feito com iPhone, tá, gente? Só que vou mostrar a diferença. Aquilo é luz externa, esse é luz interna. Esse aí é com luz artificial, tá? Eu levei um bem menor desse aqui, eu levei um desse aqui, e lá o lugar era bem iluminadinho. E eu fiz em preto e branco por causa daquela estratégia do requinte lá que eu falei, certo? Porque já era um estúdio, aí é um lugar onde supostamente tenha mais ali o lance da estratégia do requinte, certo? Deixa eu ver. Ó, plano detalhes, tá? Mãos, coisas acontecendo, estamos ligando ali, sabe? Tem um roteirinho acontecendo, estamos ligando as coisas. Primeiro mostrei uma mesa gigante, estamos ligando o computador, as coisas estão acontecendo aos poucos. Isso a gente mostra e ambienta o lugar com planos detalhes assim, certo? Vocês conseguem visualizar aquilo que eu falei lá atrás? Conseguem visualizar aqui agora? Aqui, plano detalhe do software que eu estava usando. Ali os músicos e tal. Começando a ambientar as pessoas que vão participar. Muitos planos detalhe. Esse lugar aí, só para ilustrar, ele é um estúdio, pega daqui até essa parede, e é um quadrado assim, ó. Você vê que é um lugar pequeno, não é um lugar grande. Por isso que muitas imagens que eu fiz foram fechadas. Não dá ideia de um lugar pequeno. A gente consegue passar a ideia que a gente quiser diante daquilo que a gente vai filmar. A gente consegue passar uma ideia de um lugar bem maior do que ele realmente é, se a gente quiser. Depois a gente vai fazer um vídeo aqui, no próximo módulo, a gente vai criar um vídeo nós aqui. E depois a gente passa ele ali. Fechou? Só para vocês entenderem. Então, ó, ambiente fechado, iluminação. Pode ver que tem uma iluminação que a gente colocou artificialmente, não é a iluminação do local só. A gente colocou algumas coisinhas lá para dar essa visão aí, mas é tudo luz e
quadros, tudo aquilo que eu expliquei sobre frames, sobre quadros, ter essa visão de cinema. Essa é uma visão de cinema. Então, tipo, as coisas soam mais cinematográficas. Por exemplo, qualquer videoclipe, tem Condzilla, se eu não me engano, esses caras, eles sabem disso aqui. Eles sabem essas estratégias todas aqui. E o videoclipe deles tem essa visão. Pelo menos eu vi alguns, né? Não vi tudo. Não vi tudo. Eu não sei como está agora, mas... Certo? As edições que eu faço tudo no celular. Antes eu fazia no computador e tudo bem. Conheço como funciona, qual que é o sistema do computador. Mas por causa daquela que a gente já estava conversando meio que aqui em off, a velocidade com que os trabalhos acontecem agora são diferentes. Então, quanto mais a gente tiver velocidade dentro do smartphone, quanto mais rápido for esse trabalho, é melhor o resultado, certo? Então é assim, vamos falar de edição. Existia um cara, antigamente a edição, ela funcionava assim no cinema. Lá antigamente era muito difícil editar um vídeo. Porque o vídeo, para editar, ele era basicamente uma fita. Mesmo, uma fita. E essa fita, ele era muito complicado de edição. Então, geralmente, os filmes tinham, assim, uma continuidade maior, né? Então, com o tempo, apareceu um cara lá atrás, chamado Kuleshov. Kuleshov, eu acho. Alguém já ouviu falar de Kuleshov? Não, né? Esse cara é o pai da edição. Esse cara, ele tem um conceito que chama-se efeito Kuleshov. Qualquer dia que vocês podem aí até pesquisar, vocês vão ver lá várias ideias de edição que surgiu daí. Kuleshov, ele tem uma ideia que eu concordo muito, que ele pegava uma primeira imagem, juntava com uma segunda imagem, e dessas duas imagens formava uma terceira intenção ali na imagem. Que juntando duas imagens, forma-se uma nova. E que a edição muda totalmente o sentido de uma imagem e o ritmo de um filme. Muda o sentido de um filme ou muda o sentido de uma imagem. Certo? Por exemplo, existem vários aspectos que a gente pode fazer e falar aqui de edição, mas a edição é como se fosse o norte que a gente quer. Se a gente fez um roteiro, fizemos tudo aquilo que a gente falou até agora, e se a gente não fizer uma boa edição, é como se tudo aquilo ali não prestasse para nada. Vocês entenderam? Que a edição é muito importante. Então você consegue tanto melhorar um projeto como destruir um projeto só através da edição. E juntar várias formas, várias imagens diferentes para formar um novo conceito. Esse é o conceito do Kuleshov. Formar várias ideias diferentes, vários planos, várias imagens que formam um novo conceito, certo? Essa é a edição. O que nós vamos falar sobre a edição? Alguém aqui faz edição no celular? Então vocês vão me ajudar aqui. Como que vocês editam? Vocês pegam a primeira imagem, vocês fazem uma imagem, mas vocês pensam antes de editar? Vocês pensam no que vocês vão filmar antes de editar? O que vocês pensam? Vocês precisam fazer um Reels, uma edição para um vídeo curto, de 1 minuto, mais ou menos. O que vocês vão falar ali? Vocês vão... a ideia é fazer um vídeo explicativo, falando de alguma coisa que vocês queiram que as pessoas saibam, certo? Aí nós vamos pensar assim, como que seria a ideia desse vídeo? Como que seria a ideia desse vídeo? Vamos supor, eu preciso vender vamos fazer aqui uma coisa mais prática. Preciso vender um notebook. A gente precisa fazer um vídeo para vender isso. Dentro de tudo que eu já te falei ali, dentro das cores, dentro dos planos, dentro disso a gente bola uma ideia. Bolamos uma ideia, pensamos numa ideia, executamos o vídeo pensando na edição. Vamos vender esse notebook.
O que a gente precisa fazer para vender ele é mostrar os benefícios que ele pode trazer. As pessoas são visuais. As pessoas querem saber de benefício. Antes de você comprar um carro, por exemplo, você já conhece mais ou menos os benefícios de um carro. Então, como que são os comerciais de um carro? Imagina, é alguém viajando, que é um benefício. É mostrar benefício. Então, a nossa edição seria voltada a benefício. A alguém utilizando isso e sendo beneficiado. Qual que é a melhor forma de você ser beneficiado utilizando um notebook? Aí tem várias ideias. A gente aí cria uma ideia nova. Então, a gente tem que mostrar os benefícios e mostrar que isso é indispensável para ele. Entende? Então ali já se cria um roteiro. Sim, tudo tem roteiro. Para vender qualquer coisa. Tem gente que vendia nos anos 80 uma bala lá, um chiclete chamado Babalu, alguém conhece? 90 ali. E os comerciais do Babalu era cheio de cores, era cheio de coisa assim. Era muito legal de ver. Você sentia o cheiro da bala de ver o comercial. Isso é uma coisa que eles faziam muito bem. Então, até para vender um chiclete, eles usam tudo isso. Então, para lingerie, para carro, para qualquer coisa, são as mesmas estratégias, só que muda o roteiro e a ideia. E a criatividade não tem limite. Sempre ideia. Nem sempre é um roteiro muito bem estipulado, mas a ideia, às vezes, vende. Eu vou dar um exemplo de ideia. Puta, será que eu tenho? É muito difícil de achar. Mas existe um vídeo da Nike que eu fiquei assim, ó, muito impactado, que é, o vídeo não fala nada, não diz nada, mas ele te motiva a comprar. Te motiva, porque assim, ó, é um menino, é uma ladeira, que é tipo sem fim, assim. Eu acho que foi em 2012, 2013 esse comercial. Eu nem sei se veio pra cá. Era um menino, tem na internet, menino correndo, só se ouvia os passos, não via ele direito. Ele estava tipo no horizonte vindo, só ouvia os passos dele correndo. Correndo. Quando ele estava chegando assim, isso é uma ideia excelente. Quando ele estava chegando, você via que era um menino mais gordinho, com uma dificuldade incrível para correr, mas ele estava correndo. E aí, quando ele chega muito mais próximo, quando ele chegou próximo, assim, ó, só escreveu a legenda. O seu competidor é você mesmo. Seja melhor que você. Foi ontem. Acabou, vendeu. Todo mundo falou, mano, eu sou gordinho também, preciso comprar. Acabou. É uma ideia. É uma coisa tão simples de fazer. Mas como é para ter essa ideia? A ideia vendeu aí. Então, o lance de você ter todos os conceitos que eu falei aqui, é de suma importância, você vê a qualidade com que saem as coisas. Mas imagina você unir a qualidade com a ideia. Saber como vender isso, porque os grandes, eles já têm essa informação. A gente que não. Então, eu acho que é importante todo mundo saber como funcionam as estratégias, né? De vídeo, como que funcionam as estratégias para fazer um bom roteiro, para vender, para atingir aquele público, quais são as cores predominantes, como que funciona tudo isso. Um pouco do que eu falei aqui, lógico que ainda tem mais coisas, mas eu acho que o importante é sair daqui com essa ideia de que vai buscar mais informações. As pessoas não costumam falar isso na internet, sendo que a internet está lotada de coisa. Só que a internet está as coisas desconexas. Por quê? Porque um fala uma coisa real e outro não. Então você não sabe em quem acredita. Tá muito agora, polarizou e a gente não sabe em quem mais acredita. Se isso é real, se isso não é. Se aquele cara falou a verdade, se o outro não falou. Então a gente não tem mais essa noção. Então eu acho que o importante é, de repente, sair daqui com essa nova ideia, porque todo mundo aqui quer empreender, todo mundo aqui quer fazer alguma coisa em relação à internet. E mesmo que for trabalhar para alguém que tenha como objetivo pessoal o seu crescimento pessoal. Porque eu acho que é isso que é importante. O lance é ter ideia. Às vezes, o melhor equipamento que existe, gente, eu estou falando muito do iPhone, mas o melhor equipamento que existe é o que você tem hoje, certo? Faz o que dá para fazer muita coisa com o que você tem. Eu tenho Samsung, eu já fiz vídeo de Samsung.
Vocês viram ali que eu fiz algumas cenas, eu tava sem o telefone, eu fiz com o iPhone 11. Então, tipo, qual é o melhor equipamento que eu tenho? É o que você tem agora. É o que você tem hoje. E através desse que você tem hoje, você só vai ampliando ali para ficar melhor, certo? Claro que a qualidade chama muito. Eu privo pela qualidade, porque quando... Imagina aqui, gente. Vocês têm lá... vocês seguem, 2.000 pessoas e são seguidos por mais 2.000 e ainda tem aqueles lá que já são famosinhos, tem 100 mil. Quer dizer, quantas pessoas passam ali na timeline de vocês o dia inteiro? Então você vai lá ver um vídeo de gatinho, um vídeo do cachorro, um vídeo não sei do quem, uma dancinha, e do nada vem um vídeo com a qualidade de cinema. Você vai parar. Por quê? Porque não é todo mundo que tem. Não dá pra gente esquecer o processo. Todo o processo é necessário. Então, desde a ideia do roteiro até o jeito de filmar, tudo, quando tiver todo o material, vai para a edição. A edição é importante? Sim, mas com uma qualidade boa, tudo já feito, aí é mais fácil. A gente nem sofre com edição quando vem algo bem já estruturado. A gente nem sofre. Não existe sofrimento em edição. Não existe. A gente só pega aquilo e faz com gosto. É o seguinte com vocês, a gente vai fazer um teste. É um teste. A gente vai usar um pouquinho da ideia de tudo que eu passei, mas bem pouco mesmo. Eu sei que vai ser bem corrido, a gente tem 15 minutos para fazer isso. Nós vamos fazer um vídeo aqui. Nós vamos fazer um vídeo. Ó, eu vou lá fora, vou fazer aquela filmagem do plano geral, mostrar onde nós estamos. Depois eu já vou mostrar aqui dentro, como se a pastora estivesse ministrando alguma coisa ali. E vocês todos sentadinhos aqui. Fechou? É simples assim. Só que a pastora eu vou filmar ela entrando também. Ela entrando, tudo certo? Vamos lá. Então, fiz rapidinho, usando um pouquinho das técnicas que a gente falou, certo? Eu vou mostrar ele na íntegra. Depois eu vou pontuar rapidinho o que a gente fez. Aplauso pra vocês, mano. Você é louco. Agora vamos. Vocês assistiram o vídeo pronto. E agora eu vou mostrar um pouquinho. Tá vendo que a cor tá meio pro azul? Reflete o quê? Paz. Nós estamos na onde? Numa igreja, então. Lugar de paz na igreja, certo? Aqui, esse é um plano que eu fiz, que é o plano geral, mostrando a ambientação. Eu mapeei, falando, estamos aqui, com essa entrada, certo? Aqui, já mostrei... Você viu que ela estava já com a Bíblia na mão ali. Eu mostrei o quê? Eu fiz ali um plano detalhe, que é o quê? Mapeei o que a gente ia fazer. Primeiro eu mostrei aonde, depois o que a gente vai fazer. Olha lá. Mostrei um plano sequência. Quando ela sobe ali, existiu um plano sequência, que fez o quê? Desde ela entrar pela porta, subir... E aí chegar até aqui, certo? Existiu uma sequência. Claro que foi um filme bem curto, a gente fez rapidinho para a gente entender. Mas quando ela chegou aqui, ela abriu a Bíblia, então eu fiz um outro plano detalhe para mostrar exatamente o que ela está fazendo. E mostrei o público. Aí, por isso que vocês estão aqui, ó, carinha de felizes, ouvindo a pastora lá, certo? Então eu mostrei, isso aqui foi super natural, a gente não fez roteiro, mas eu fiz o meu roteiro na cabeça antes, eu sabia o que eu ia fazer.
Certo? Então, vamos dar sequência aqui. Público. Pessoa concentrada. Olha, certo? Mostrei exatamente outro plano detalhe. Aqui, a pastora está em segundo plano. Estou mostrando as costas dela bem, como se fosse ali. Vamos supor que eu estou, meu olhar de trás das costas dela, como se eu fosse na frente, o público, vocês ouvindo a palavra e tal. Isso está bem claro nas imagens, mesmo que a gente não esteja falando nada. Vocês estão conseguindo entender que foi bem tranquilo a ideia? Então, aqui você já mostra que vocês estão prestando atenção, tal. E aí, esse é o plano, eu usei aqui um plano de segunda intenção, porque a intenção era vocês, eu desfoquei a pastora. Aqui de novo, detalhei, e aqui vocês já aplaudindo como se fosse o fim. Certo? Tudo isso foi filmado em 24 frames, shot speed 1:48, eu fiz no modelo cinema, vocês estão vendo a qualidade. E aí, gostou dos cursos? Espero que tenha gostado. Obrigado por assistir e até a próxima.